Boa noite, bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui, é sempre muito bom, uma alegria muito grande para nós, sempre em nome de Jesus. Todos somos trabalhadores, todos temos condições de ajudar aqueles que nós conhecemos e que estão precisando de ajuda. Vamos mentalizar, vamos pedir e que Deus nos abençoe. Nós vamos começar a reunião. Muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Comentário de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Olha só, Jesus deu para nós esse exemplo. Os apóstolos eram de condições diferentes, culturas diferentes, homens simples, mas nós tivemos também Lucas, que foi médico na época. Então, não diferenciou. E aqui fala uma coisa muito interessante. Quando a pessoa tem alguma posse, normalmente ele é bajulado. No Livro dos Espíritos está escrito que muitas vezes a pessoa teve, por exemplo, antepassado, que foi vigarista, que foi um cara que deu prejuízo para muita gente, mas ele teve nome. Porque normalmente as honrarias da terra são para pessoas que às vezes não têm mérito. Então é muito interessante. E o que está falando aqui, a gente não deve diminuir aquele que já está numa situação precária, está falando aqui, e também não deve bajular. Então eu falei aqui, de vez em quando eu falo que a doutrina espírita não é para agradar amigos. A doutrina espírita é para nós nos entendermos e nos respeitarmos e a gente crescer junto. E teve uma pessoa que ligou para mim e ficou muito contrariada de eu falar isso dentro da instituição. Mas é a realidade nossa. Isso quem falava muito para mim foi um homem, foi meu mestre. Eu falava: Norim, você quer agradar amigo? Você faz alguma coisa para ele, na sua casa, tudo. Não queira agradar ele na instituição. Não queira ter privilégio dentro da instituição. Quantas pessoas deixam de ir em determinadas doutrinas porque querem privilégio? Nós temos muitas pessoas que nos procuram e que não querem vir na reunião pública, que nós estamos em muita gente aqui, e eles não querem ser vistos porque tem posição social. O que é a posição social? Não é nada. A pessoa desencarna e fica tudo aí. Então está falando aqui. Aí nós temos o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier foi da cidade de Campos. Era a primeira vez que o Chico Xavier estava indo lá. E aí aquelas pessoas que gostavam de bajular o Chico Xavier, por isso o Chico Xavier, ele nunca aceitou elogio de homens. Ele falava que ele tinha que agradar a Deus. O que aconteceu com o Chico Xavier? Ele chegou, veio todo mundo ao encontro dele, os engravatados, tudo. Não que isso daí seja demérito para ninguém, não. Cada um está numa posição e deve se vestir de acordo com a posição dele, adequadamente. O Chico Xavier foi na cozinha, eu já contei isso aqui, e abraçou a cozinheira. E olha só, falou: minha irmã, como eu tinha vontade de te reencontrar. Olha, eu estava com muita saudade de você, eu queria muito te reencontrar. E se emocionou, e ela também. Então o espírito superior num lugar daquele ali.
A gente vê isso que normalmente os espíritos superiores, eles não tiveram hierarquia de matéria na Terra. Nós vimos isso Jesus. E nós vimos aqui que na segunda-feira o Márcio foi muito feliz aqui, contando de uma entrevista de Simeão com Jesus, quando ele pegou Jesus no colo. Porque Simeão falou que ele não queria morrer antes de ver o Salvador. Era costume da época apresentar a criança no templo. José e Maria foi levar a criança para apresentar no templo e Simeão estava lá esperando, ele sabia. Ele era médium. Quando ele pega Jesus no colo, ele fala, por que tu escolheste a manjedoura? Poderia vir num palácio, coisa e tal. Jesus só ergueu, depois de um diálogo longo, que nós não vamos falar aqui, que está essa coisa mais linda que está no livro do Humberto de Campos, Chico Xavier. Ele só aponta para cima e põe a mãozinha no peito. Ele veio trazer o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Sem rótulo, sem doutrina, sem posição social. Nós somos todos irmãos, o que está falando aqui. Então, olha os exemplos aí. E nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas, mas não vamos delongar mais. Senão a gente não consegue encerrar hoje. Disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem por mal. Por esse meio, tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo dele. Olha só para vocês verem. A gente vê que a doutrina espírita prega o quê? Sintonia. Sintonia. Nós só recebemos interferências negativas porque nós criamos uma sintonia. Isso é uma coisa natural para nós, porque nós estamos no planeta Terra, nós estamos em evolução e nós sempre nos sintonizamos com aqueles que estão na mesma faixa vibratória nossa. Por isso que é muito difícil um médium receber uma comunicação de um espírito superior, porque a vibração dele e com a do médium precisa ali um ajuste. E muitas vezes há uma insegurança. Eu falo isso como médium, a gente tem uma insegurança, porque muitas vezes a cultura do espírito superior ele é muito grande em relação à cultura do médium. Eu estou falando por mim agora, que eu não tenho cultura nenhuma. Então, muitas vezes um espírito de uma hierarquia, ele chega, ele se aproxima e a gente tem uma insegurança em recebê-lo e passar. A gente tem medo de errar. Então, olha só, eu sou inconsciente, mas antes de o espírito comunicar, eu vejo, eu sinto, então eu sei mais ou menos quem é. Muitas vezes nós somos enganados. Mas se a gente se concentrar aí, nós saímos de casa para vir aqui, é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então nós não precisamos ter nenhum receio, nenhum de nós. Porque nós somos todos aqui trabalhadores de Deus. Eu já comentei antes. Então acontece muito isso. A gente não desejar o mal para o inimigo, porque quando nós desejamos o mal para ele também, quando nós gostamos que ele vai ter uma situação difícil, nós já sintonizamos com ele. E aí, volta Jesus de novo, semelhante atrai semelhante. O que vai acontecer, nós vamos receber a carga. Se ele tem uma mente forte, como está no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no começo ali, na explicação do livro, ele vai nos atingir. E aí, causa até um problema físico, porque nós temos um campo eletromagnético, nós temos interferência, principalmente neurológica, e o que comanda o nosso corpo é o sistema nervoso central. É onde os espíritos atuam. Normalmente, transtorno psiquiátrico, depressão, essas coisas, a origem é toda espiritual. Porque nós somos comandados pelo sistema nervoso. Tanto é que nós somos o que nós pensamos. Muitas vezes, nós só reclamamos de tudo. Muitas vezes, quando nós nos reclamamos de alguma coisa, as mesmas entidades que têm o mesmo pensamento que o nosso nos aproximam. E aí surge aquela conexão. E nós passamos a ter problema. Físico, inclusivamente, porque nós estamos no corpo físico. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moralmente e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. O Espiritismo prega muito isso. Por isso nós temos aqui o Departamento Social do Chico Xavier.
E existem pessoas que aproveitam da situação, existem pessoas que aproveitam da situação, que muitas vezes não precisam, mas tem a reencarnação. As consequências vêm depois, numa próxima, e às vezes nessa mesmo. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos pagando alguma coisa de outra encarnação, mas foi escolha que nós fizemos e que não deu certo. Isso está dentro disso daqui, ó. Então, num planeta atrasado que nem o nosso, ainda tem muita gente pedindo esmola e tudo. Nos planos superiores, não existe isso daí. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos a caminho. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente, é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do favor. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que dá vossa mão direita. Ele vos ensina, com isso, a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e, frequentemente, ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei, e a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Dá uma paradinha, Edu, só uma paradinha. Olha que coisa interessante para nós aqui. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Por isso que nós sempre comentamos aqui que nós saímos do mineral. A energia que está em nós saiu do mineral. Passou pelo vegetal, pelo animal, chegou no homem, que somos nós, e vai chegar no anjo, onde sublima-se. Então está dentro disso daqui. Não ouvide jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação, como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre o superior, que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior, diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Então, cada um na sua posição. Eu fico admirado de ver que às vezes a pessoa está trabalhando contrariado, mas ele não procura evoluir. Às vezes ele entrou numa determinada função numa empresa, por exemplo, e ele vai até o fim naquela mesma função que ele não progrediu. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Olha, isso no Espiritismo. Esses santos trouxeram a doutrina espírita para nós também. E São Vicente de Paula, ele estava celebrando a missa, e naquela época, quando o sacerdote ia fazer a oferta da Eucaristia, ele virava as costas para o público, e muitas vezes ele falava muitas palavras com as costas viradas para o público. Quando ele virou as costas para o público, ele ficou de frente ao crucifixo de Jesus, ele teve uma vidência. Olha, ele viu Jesus descendo da cruz e ficou diante dele.
Falou, meu filho, o que você está fazendo? Benzendo canhões, benzendo armas, benzendo sítios, mansões. O que você está fazendo da nossa doutrina? Jesus não falou da minha doutrina, da nossa doutrina, porque ele estava representando o Cristo. O sacerdote é um representante do Cristo, né? Segundo os ensinamentos da igreja. E aí ele ficou perturbado. Ele nem conseguiu concluir a missa direito e se isolou durante uns dias. E quando ele voltou totalmente diferente, com outras ideias. E foi quando ele criou o movimento dos vicentinos. Olha só. Então precisou um chacoalhão para ele poder mudar toda uma situação e trazer todas essas coisas maravilhosas para nós. Olha só, às vezes nós precisamos de um balanço na nossa vida, de um chacoalhão na nossa vida. É preciso que aconteça muitas vezes alguma coisa para a gente procurar a nossa essência espiritual, através de Deus, em qualquer doutrina, porque doutrina é rótulo, o que manda é o coração e o nosso sentimento. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar as leis de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Questão 707. Os meios de existência, frequentemente, fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca e que se deve atribuir a isso. Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem, pois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar à terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Olha só, para a gente entender isso daqui. Então, existem pessoas que realmente eles não querem progredir. Aconteceu muitos fatos nessa minha vida aí, em relação a uma série de acontecimentos que depois a gente questiona, mas o importante é a gente fazer alguma coisa. Então, olha para vocês verem, às vezes na intenção de ajudar, então nós precisamos analisar. Por isso que Jesus fala, sede manso, mas sede prudente. Precisamos analisar tudo aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes a pessoa não quer o progresso, está dentro disso aqui. E nós também não podemos dar uma esmola para uma pessoa e humilhar ele. É a gente não humilhar, fazer a nossa parte. E é isso que Jesus quer de nós. Por isso nós estamos aqui. Vamos cada um fazer o pedido mental, buscar o que nós viemos procurar aqui hoje, com certeza nós vamos ter, porque Deus está conosco. Cada um faz o seu pedido mental agora, principalmente na hora do passe, vamos focar naquilo que nos incomoda. Que Deus nos abençoe. Muitas vezes, até dentro do Espiritismo, a gente vê a caridade sendo questionada. E o Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, quando a caridade é questionada, o recurso chega tarde demais. Eunice Weaver, que foi protetora dos leprosos, era aqui de Piracicaba, ela viajou à região amazônica ali, onde tinha muita hanseníase na época, mudaram o nome, né, mas é a lepra. E uma criança que estava com lepra pediu uma bicicletinha para ela, um velocípede. Quem é da minha idade aqui sabe o que era o velocípede. Uma bicicletinha muito ruinzinha, de 3 rodas, né? E ela prometeu para a criança. E ela demorou 1 ano e meio para voltar lá. Quando ela chegou, ela levou o velocípede, porque ela não esquecia disso. Quando ela chegou, a criança não tinha as 2 pernas e um braço. Ele falou, tia, a senhora chegou tarde demais, eu não posso andar. Então, independente daquele que está pedindo, muita gente sabe que a pessoa pode até trabalhar, mas se ele tiver alguma coisinha, e sentir no coração, tem que sentir no coração. Se não sentir, não adianta nada, que a verdadeira caridade é aquela que a gente sente no coração. Nós tivemos isso numa outra instituição que a gente frequentava, nós ganhamos vestido de festa, muito bonito, de uma mulher que agora ela nem mora em Americana mais, e nós levamos na favela. Naquele tempo tinha muita favela aqui em Americana. Vamos levar e vamos doar, doamos. Aí a mulher, depois de uns 15 dias, apareceu lá no centro, ela falou assim, para quem que vocês doam meus vestidos? Nós doamos na favela de jeito nenhum, nós vamos buscar de volta. Gente de favela vai usar aquele vestido de luxo. Nós doamos vestido. Se a senhora quiser cobrar, a senhora cobre que nós vamos pagar. Mas bem estourado já. Então tem essas coisas aí.
E às vezes a gente dá alguma coisa para alguém e fica olhando para ver se ele vai usar. Se ele não usar, mas você não está usando aquilo que eu te dei, a gente cobra. E está tudo errado. Que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.